Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês, no Direito Constitucional. Agora vamos cuidar dos chamados direitos e garantias. O artigo 5º da Constituição, também chamado de direitos e deveres individuais e coletivos. Então, a gente vai perpetrar o conhecimento a respeito desse artigo. É o artigo mais extenso da Constituição Federal. É composto por 78 incisos, mais alguns parágrafos, alíneas, enfim, é um inciso muito grande, né? Mas a gente consegue aqui, né, levando em conta os conhecimentos que nós temos, né, ele abre, né, um assunto aberto a partir do seguinte enunciado: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, esse dispositivo aqui, ele surge também, né, pessoal, para espancar, né, aquela frase velha e conhecida do período autoritário: sabe com quem você está falando? Então, hoje, essa frase ela não tem mais nenhuma sustentação, porque, lógico, nunca teve, né, mas agora pior ainda, pela simples razão de que todos são iguais perante a lei. Então, se houver aí de fazer alguma distinção, quem faz a distinção será sempre a lei, é a Constituição, nunca um indivíduo em relação ao outro, de modo a criar uma verticalização individual. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida. Então, aqui, a gente percebe que a vida é o bem jurídico tutelado primeiro, né? A liberdade. Então, a liberdade é o segundo bem jurídico mais importante. A igualdade é o terceiro bem jurídico mais importante. A segurança, quarto bem jurídico mais importante. A propriedade, quinto bem jurídico, né, mais importante da pessoa. Tranquilo? É isso. Então, assim, esses direitos que vocês estão vendo aqui, né, um a um, eles serão, evidentemente, difundidos, né, durante o nosso estudo, porque o artigo 5º, como eu já falei a vocês, vai produzir muitos incisos, 78 no total, e desse vai separar alguns para tratar da vida, né, como é o caso da competência do Tribunal do Júri, que está previsto no artigo 5º. Tem outros que vão se preocupar com a liberdade, né, como é o caso da liberdade de manifestação de pensamento. Tem outros que vão se preocupar com a igualdade, como é o caso da prática de racismo ser um crime inafiançável e imprescritível. Tem outros que já vão se preocupar com a segurança, como é o caso do princípio que manda respeitar o direito adquirido, né? Outros vão se preocupar com a propriedade, quando determinar, por exemplo, que o Estado não pode intervir na propriedade privada, né? A desapropriação depende de indenização em dinheiro, coisas assim, né? E procurando se recordar, esse artigo 5º ele tem direitos que são individuais, portanto poderão ser exercidos por um único indivíduo, né? E tem direitos que não, que já são coletivos, dá para exercer em grupo, né? Você pega, por exemplo, o direito de reunião. Ninguém pode se reunir sozinho, é um direito coletivo. Você pega o direito de associação, né? Ninguém pode se associar sozinho. A associação é um direito coletivo também. Mas, assim, a maioria esmagadora dos direitos previstos na nossa Constituição, eles são individuais. Herança, propriedade, né, vida, enfim. Você tem ali um calhamaço de direitos
é possível perfeitamente exercer individualmente. E o que muda isso numa prova? O artigo 5º estabelece direitos individuais e coletivos, conforme vocês sabem, né? Sendo que os direitos individuais são contados, pessoal, como cláusulas pétreas, Ou seja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendenciosa a abolir direitos individuais. Lembram? É um outro texto de aula, mas uma cláusula pétrea da Constituição. Por isso, quando alguém vem dizer assim, olha, já passou da hora de instituir a pena de morte no Brasil. Esquece. Com essa Constituição que nós temos aí, a pena de morte, esquece. Salvo em caso de guerra, né? É outra coisa. Mas se não há guerra, pena de morte, esquece. Por quê? Porque há um dispositivo constitucional que diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra. É um direito o quê, meninos? Individual. Certo? Portanto, uma cláusula pétrea. Ok? Muito bem. Lembrando a vocês aí que só uma nova Constituição poderia, em tese, abolir a cláusula pétrea. Tranquilo? Fácil de entender, portanto? Ok. Muito bem. Eu queria ainda lembrar a vocês que as cláusulas pétreas elas podem ser explícitas, podem ser implícitas, podem ser circunstancial também, a chamada temporal. Isso não é dado aqui, não. Por hora é só saber que cláusula pétrea não pode ser abolida por emenda e que o artigo 5º é uma cláusula pétrea no tocante ao direito individual, não coletivo. Muito bem. Eu queria ainda trazer aqui para vocês o artigo 5º estabelece aí, pessoal, não somente os direitos, mas também as garantias que as pessoas têm dentro do Brasil. Sendo correto afirmar que essas garantias, elas funcionam como mecanismos garantidores dos direitos. As garantias, elas são mecanismos ou instrumentos garantidores dos direitos. Assim, existe uma diferença entre a Constituição escrever que uma coisa é uma garantia, de fato, ser uma garantia. Você pega lá, por exemplo, a propriedade, que está no artigo 5º, 22, é garantido o direito de propriedade. E pega o habeas corpus, que já está no inciso 68. Conceder-se habeas corpus a quem sofrer ou sentir-se ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção. Qual é a cláusula pétrea? É o habeas corpus, né? Que é uma garantia individual, um mecanismo de garantia. Então, assim, professor, não dá para chamar a propriedade também de garantia? Dá para chamar, mas se a prova exigir que você responda o que é uma garantia, se é a propriedade ou se é o habeas corpus, você marca habeas corpus. Tá certo? Ah, tá, mas a cláusula pétrea também não pode ser a garantia, né? Não pode ser também a propriedade? Pode, porque a propriedade é um direito individual, né? É um direito individual. É possível, no mínimo, individualizar, ainda que ele esteja em condomínio, mas no condomínio pode ser desfeito também, certo? Então, digamos que tanto a propriedade quanto o habeas corpus seria chamado de uma cláusula pétrea e a garantia é o habeas corpus. Eu coloquei aqui, ó, quais são os remédios constitucionais, os instrumentos que vocês devem ficar linkados aí, ó. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, né? Lembrando que da letra A até a letra E, né? Isso aqui tudo é exercido, né, gente? Na esfera judicial, né? Esse aqui de baixo, ó, a letra F, que é o direito de petição, esse aqui já é exercido, viu, gente? Já é exercido na esteira, né, na esfera, enfim, administrativo, né? Deixa eu colocar aqui, né? Administrativo. Tá bom?
Então, assim, o que é o direito de petição? É o direito que eu tenho, que você tem de ir na corregedoria apresentar a queixa, a reclamação. E o habeas corpus, o MS, o HD, o MI e a P, esse da letra A até a letra E, é o direito de ir no judiciário, diferente. Os direitos do artigo 5º, eles estão selecionados aqui pela sigla VILPS. Olha aí você. Vida, né? Liberdade, igualdade, segurança, propriedade. A gente chama aqui VILPS, né, pessoal, para facilitar a vida da gente, né? Olha lá. Vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança, a gente forma a palavra VILPS. Mas a ordem certa dos direitos é esse aqui, ó. Primeira vida. Depois vem numa ordem é liberdade, né? Igualdade, segurança e, por último, a propriedade. Claro que você vai compreender isso dentro dos incisos, né? Porque o artigo 5º ele tem, né, gente, 78 incisos, vou colocar aqui o X, 78 incisos para, digamos assim, serem difundidos, né? Esses direitos previstos no caput, né? Lá. São 78 incisos para pegar esses direitos que estão previstos no caput e ir disseminando. Mas você deve ler o artigo 5º, tirar aí umas 3 horinhas do seu tempo de estudo e ler o artigo 5º todo. Nós vamos aqui falar de alguns incisos mais importantes para que você tenha aí o artigo 5º estudado, certo? Mas é bom dar uma lidinha. Vamos lá. O inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso aí, a bem da verdade, é o princípio da legalidade aplicado a todo e qualquer indivíduo no Brasil. Ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. Também não falou se é bandido, se é pessoa de bem, não falou nada. Vale para qualquer indivíduo não poder ser torturado e nem receber tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Cuidado na prova, porque não é o pensamento que é livre, como alguns descuidados falam por aí, não. O que é livre? A manifestação do pensamento. Né? Porque o pensamento vai ser livre sempre. Como é que alguém vai mandar no pensamento de alguém, certo? Não seria essa a questão. É saber que você pode gesticular, escrever, falar, sempre se identificando, porque o anonimato é proibido. Tem direito de resposta proporcional ao agravo também, previsto no inciso 5, que eu não dei aqui, mas está previsto. O inciso 6 traz uma coisa legal aí para nós, de um assunto que é provável vir nas provas aí, né? Que diz respeito à natureza laica do Estado. Olha o que diz o inciso 6, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Consciência e crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos. O Estado não pode financeiramente bancar cultos, nem igrejas, mas deve respeitar os cultos religiosos, bem como também, né, pessoal, proteger os locais de culto e as leituras que se faz lá, a liturgia, né? Isso garante a nós, brasileiros, a natureza laica do Estado, né? A natureza laica do Estado. Então, está aqui, ó, o símbolo da religião que mais tem adeptos no Brasil, né? O cristianismo. Está aqui o símbolo do povo judeu, está aqui o símbolo do Islã. Está aí, né? Os agnósticos, né? Enfim, não importa
qual é a religião que a pessoa tem, se é que ela tem. É porque o nosso Estado é laico, além de ser laico, ele também dá liberdade religiosa. Duas coisas aí separadamente importantes. Estado laico e que não tem religião oficial. Liberdade religiosa, o Estado não tem religião e permite que você tenha uma se você quiser. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis. A pessoa está presa lá no presídio, ela pode receber a visita de religiosos. E também entidades militares. A pessoa está em quartel, lá também ela pode receber religioso, ela pode ter direito de fazer as suas orações, as suas preces, sem nenhum problema. A internação pode ser civil, manicômio, presídio, não importa. Ou pode ser prisões militares, ou simplesmente quartéis militares, não interessa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, salvo-se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, ou recusar-se a cumprir a obrigação alternativa, né? Porque, assim, você vai prestar concurso, você tem que estar em dia com as obrigações militares, no caso dos homens, e as obrigações eleitorais, no caso dos homens, nesse último caso, mulheres também, né? Então, se por motivo religioso a pessoa não vota, não tira título, não serve às Forças Armadas, o juiz dá uma obrigação alternativa para a pessoa, doar cesta básica para a entidade carente, por exemplo, tá? Se a pessoa cumprir, ela fica quites com essas obrigações eleitorais e militares. Se ela se recusar, aí ela vai sofrer os efeitos disso. Tá certo? Lá na esfera, por exemplo, eleitoral, ela fica com os direitos políticos suspensos, por exemplo, tá certo? É livre a expressão de atividade intelectual. Você que sabe aí fazer um show, qualquer coisa, você é livre para fazer seu show. Atividade artística, né? Não precisa de licença. Científica, de comunicação, né? A pessoa é autodidata aí, né? Vai lá, realiza tudo isso, né, pessoal? Independente de censura ou de licença. Então, essa questão que envolve aqui a censura, né? É um tema bom também para a prova, pessoal, porque é proibido, né? É proibido. A censura está proibida. Ah, professor, mas é aqueles filmes que são proibidos para menores de 18 anos. Aquilo ali não é censura. O filme é apresentado normalmente. É criação de faixas etárias, por estudo realizado por pedagogos, psicólogos, certo? Conclui que um filme com violência extrema, cena de sexo explícito, pode não ser bom para o desenvolvimento de uma criança, segundo estudos realizados. Então, o filme é apresentado, né? O filme é apresentado. Agora, faixa etária não é censura, não vai confundir. Bom, eu até explico isso aqui nesse slide, né? Para vocês também, né? A proibição de proibir, né? Trago aqui o cantor Caetano Veloso como sendo aí o autor dessa máxima. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado aí a indenização pelo dano, né? Tanto material, que envolve dinheiro, parte física, enfim, como o dano psicológico, né? Também chamado dano moral, decorrente da violação tanto da intimidade das pessoas, como também da vida privada delas, né? Seria fenômenos parecidos, a honra, que são os valores que a pessoa tem, e a imagem, tanto a física, né, como a psicológica. Eu explico aqui embaixo que a intimidade é o que acontece da porta para dentro, pessoal, que seria, por exemplo, as questões de natureza familiar. Já a vida privada, que é da porta para fora, seria, por exemplo, a vida financeira de uma pessoa, econômica.
em que conta ela tem banco, que banco ela tem conta, se eventualmente ela tem gastos com pensão alimentícia, se ela é uma pessoa adepta ao mercado financeiro ou não, se ela tem cheque, né, cartão de crédito, todas essas coisas que envolvem a vida privada, é a vida social da pessoa, diferentemente da vida íntima. Por isso que eu acho que se a porta fechou, é intimidade, certo? A porta abriu, a pessoa está na rua, está na vida privada dela, né? Tem a separação aí. A honra são os valores que a pessoa tem e a imagem é a física e a psicológica. Então, falar mal de alguém, certo? Espalhar fake news, enfim, pode violar a imagem da pessoa do ponto de vista psicológico. Agora, um médico que faz uma plástica em alguém, não toma lá as cautelas e prejudica na hora da cirurgia plástica, por exemplo, a pessoa não é, fica com uma deformação, enfim, isso é violação da imagem do ponto de vista físico, mas está valendo os dois. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante, desastre, ou para prestar socorro. Não for nada disso, nada de entrar na casa das pessoas arrombando a porta, contra a vontade dela. A não ser que haja uma determinação judicial. O juiz determinou, tudo bem. Só que essa determinação judicial, pessoal, ela tem que ser cumprida, de dia. Né? Determinação judicial e cumpre de dia. É claro que o oficial de justiça, ou mesmo a polícia, né, se organiza para fazer isso de dia, certo? Agora, quando for desastre, um flagrante delito, ou para prestar socorro, esquece. É de dia ou de noite, tanto faz, tá bom? Então, assim, ordem judicial deve ser cumprida, certo? Durante o dia, não de noite. Tranquilo? Olha essa questão aqui de prova. Assaltante foragido refugia-se em casa de um amigo. Depois, informados do fato, agentes policiais dirigem-se aí ao local do esconderijo, mas são impedidos pelo morador de entrar na casa. Os policiais retornam, então, à noite, munidos de um mandado judicial, e mesmo contra a vontade do morador, penetram na residência e efetuam a prisão. Nessa hipótese, a prisão foi. Então, eles estão cumprindo o mandado judicial de noite. Lógico. Você já fala, bom, professor, então, isso aí não pode ser constitucional. Exatamente. Não, na prova você já, né, risca essas aí. A e B não é. E aí sobra C e D. C diz que é inconstitucional porque durante a noite a inviolabilidade do domicílio é absoluta. Nós sabemos que não está certo também. Porque em caso de flagrante delito, dá para entrar na casa, né, pessoal? Ou para prestar socorro, né? Eventualmente socorrer um desastre, né? Dá para entrar na casa à noite. Então, a resposta aqui é D de dado, certo? D de dado, por quê? Porque é inconstitucional, já que a prisão já que não se trata de prisão em flagrante, e, portanto, mesmo com mandado judicial, eles deveriam entrar lá, né? Cumprir de dia. E eles cumpriram quando? À noite, tá certo? Sem consentimento do morador. É isso aí, ó. Aplica-se o artigo 5º, inciso 11, que a gente estava aí olhando agora. Muito bem. O inciso 33 traz para nós aí o direito de informação que eu tenho, você tem, que nós temos, de requerer aos órgãos públicos as informações. Negadas essas informações, conforme está colocado aqui, cabe um remédio constitucional conhecido como habeas data. Né? Isso já vai ser dado em outro bloco, do artigo 5º. Por hora, vocês saberem que nós temos a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que surgiu para dar um upgrade aí nesse inciso 33, tá certo? Para garantir
com muito mais robustez o direito de informação das pessoas e, claro, acabou reduzindo, né, a propositura de habeas data na justiça. São assegurados aí a todos, pessoal, os direitos que nós chamamos de petição e de certidão, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa. Então, ninguém precisa pagar taxa, tá certo? Ninguém precisa pagar taxa para poder, né, obter petição ou certidão. Não vai ter taxas, nem para um nem para o outro. De modo que, se for direito de petição, eu vou na corregedoria, na ouvidoria, reclamar se fui maltratado num órgão público, numa entidade. Se eu devia, mas paguei, não devo mais, eu tenho direito a uma certidão, né, dada pelo poder público, ou por quem lhe faça às vezes. E a negativa desse direito de petição, né, que é um remédio constitucional, que fique bem claro, né, do inciso 34, ele está protegido, de modo que eu me formei, mas estou devendo na faculdade pública ou privada, não importa. Se eles se recusaram a me dar a certidão de conclusão de curso, alegando que eu devo mensalidade, eu faço o que lá? Uma petição, pedindo meu certificado de conclusão de curso, e a dívida eu tenho que pagar, evidentemente, mas negocio ou faço um acordo na justiça. Se eles se recusam a me dar a certidão, e eu fiz a petição, me negaram, eu vou para a justiça e utilizo o tal do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele já é na esfera judicial sempre que um direito líquido e certo for desrespeitado, né? Se você se formou, você tem direito à certidão, tá certo? Negou, mandado de segurança. Você tem direito de reclamar na esfera administrativa maus tratamentos, né? Ou mesmo a certidão que te negaram, ou mesmo a colocação de um parente seu, de um amigo, enfim, sua mesmo, na UTI de um hospital, né? Quando está sendo negada a UTI a um paciente, tenta resolver lá no campo administrativo. Se não houver como resolver lá, justiça, mandado de segurança. E você fica por dentro do artigo 5º, é muito comum nos concursos vir questões sobre o artigo 5º. Bom, pessoal, a gente vai aprender direitinho aí. A gente volta com mais um bloco de artigo 5º. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, você acaba de assistir a uma parte das aulas, né, das muitas aulas que nós temos para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês os cursos online que nós temos aí para que você realmente consiga se preparar adequadamente. Nós temos o curso Turma de Elite, Inspetor e Investigador. Você consegue se preparar para esses dois cargos, para esses dois concursos, ok? Também temos o Turma de Elite para os concursos da Polícia Científica, que é auxiliar e técnico de necropsia. E você também pode adquirir o nosso curso Turma de Elite Total, onde você terá todo o conteúdo programático, todas as matérias necessárias para os 4 cargos que você vê aqui na tela, tá certo? Quero também informar a respeito da metodologia. O nosso curso, ele é direto ao ponto. Você vai ter curso online 100% online. Você pode assistir as aulas quantas vezes quiser. Pode assistir onde quiser. Pode ser pelo notebook, pode ser pelo celular, PC. E o curso fica disponível para você durante 1 ano. Acesso imediato e também ilimitado. Você até tem condições de assistir as aulas offline, por meio do aplicativo chamado Sparkle, que faz parte aí da nossa plataforma online, ok? Bom, e a nossa metodologia, ela se baseia em guias de estudos, em videoaulas,
mais material em PDF. Os 2 primeiros módulos que você tem no nosso curso se refere justamente a essa ideia de planejamento de estudo. Métodos de estudos com o professor André Knapp e planejamento para cada cargo ministrado aí por mim, tá certo? Claro, eu também quero mostrar para vocês aqui todos os nossos professores especialistas aí em concurso público. A começar pelo Guia Avançado de Planejamento e Preparação, como eu já mostrei para vocês, professor André Knapp, como estudar para concursos, e Cristiano Silva, planejamento para o concurso da PSERG. No módulo de planejamento para o concurso da PSERG, o que eu faço? Eu mostro para você um plano de estudo para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, assim também para auxiliar e técnico de necropsia, com todo um cronograma de estudo para que você tenha uma base e assim consiga montar o seu próprio plano de estudo, ok? E claro, temos aqui os professores especialistas em cada matéria, a professora Luciane Sartori, o professor Dorival Conte Júnior, interpretação de textos. A professora Luciane Sartori vai ficar com a parte de português gramática, ok? Professor Joselias Santos Silva, matéria de matemática. Professor Fábio Augusto, matéria de informática. Professor Luiz Santos vai ficar com as matérias de direito administrativo e direito constitucional. Professor Adriano Cote, direito penal. Direito processual penal com o professor Marco Miguel. E leis penais especiais com o professor Adriano. Leis penais especiais com o professor Evandro Musi. Direito administrativo, Cristiano Silva, juntamente com o professor Luiz Santos, eu trato de lei de improbidade administrativa no curso da PSERG, ok? E a matéria de biologia, que você vai ter aí anatomia e fisiologia humana, com o professor Fábio Ribeiro. Então esse é o nosso time de especialistas que com certeza absoluta vai te levar à aprovação nesse concurso. Além disso, você também terá vários bônus. Um deles é o caderno de questões, onde você tem questões de provas anteriores, separadas aí por assuntos e, claro, organizadas por matéria, justamente para ficar muito mais fácil aí o entendimento. Assim, conforme você vai estudando as matérias, você baixa o caderno de questões e vai resolvendo as questões por tema, por assunto, ok? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Você assistiu aí uma das aulas, como eu falei, uma parte de tantas aulas que nós temos para o concurso. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá aí os números, 11 94 783 8693 e o 15 99827 2703. O WhatsApp 94783 8693, você vai falar diretamente comigo, ok? E claro, queira adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você será redirecionado para a página do curso preparatório. Lá vai ter todas as informações possíveis, necessárias, para que você entenda melhor, cada vez melhor, né, a nossa metodologia, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!